Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h06. O Sala de Redação está no ar nesta quinta-feira. Amanhã tem jogo do Grêmio para Libertadores. Será que tem mesmo? Será que vai sair? Será que vai dar outro problema? Bom, vamos aguardar e vamos comentar sobre isso. Está confirmado, está confirmado. Está confirmado. Tá, eu vi no GZH agora, está confirmado o jogo do Grêmio. A Comebol confirmou. Ah, que bom, que bom. Bom, tá baixinho, vamos adiante. Você ouviu baixinho o Guerra, Pedro? Eu ouvi muito baixo o Guerra. Eu ouvi baixinho. Não, mas o Guerra levanta agora e fica tudo bem. Ele fez com voz de telesexo, o Pedro, por isso que ele Como é que é voz? Voz de 40 anos atrás. Voz não é um problema do Guerrinha, né? Como é que é a tua voz quando tá rasgando o ouvidinho, hein, Guerrinha? Conta aí. Grave. A minha, quando eu tô falando no ouvido, elas dormem, Pedro. Tu ainda lembra, Guerra? Esse papinho do Guerrinha, eu Bagé osso há 30 anos, esse papinho, tô fora, Mortofol Bayer. Se cair o pão pra baixo dá na margarina, se eu comprar meu ciclo, mas não, eu já há 30 anos eu ouço papinho furado aí. Eu já tô meio confundido, porque eu não sei se a água dá salsicha ou se a salsicha cresce, eu não sei, é uma confusão que eu já faço nessa altura. Confusão que tu não vai fazer quando tu for fazer o teu plano de saúde, tá? E tem plano de saúde empresarial também, que é o forte da Sulmed, carinho pela sua vida, tá certo? Bom, também Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Ainda tem a Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agora IESA é Fiat, Fiat é IESA, em Porto Alegre e Canoas. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Ruder, segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Zafari Bourbon, Gimo, a mais completa linha de inseticidas do Brasil. Gimo é qualidade comprovada. Potter, 60 funcionários do Inter foram colocados para a rua. Entre eles o Yardley, que fazia um trabalho inestimável lá nas categorias de base. Como é que tu recebe isso, essa crise do Inter, cujo balanço chegou lá e teve 90 milhões de prejuízo no ano passado? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, audiência. Pedro, a gente vem imaginando esse mundo do Inter já faz bastante tempo, né? Desde as notícias do Ministério Público, né, de duas gestões passadas, desde a gestão do Marcelo Medeiros, que precisava, que apostava em colocações e premiações em competições, né? Principalmente em cima de mata-mata para poder ganhar dinheiro, o Inter vem gastando muito. Ontem a gente comentava sobre folha salarial, né? O Inter não tá muito abaixo do Flamengo, que tem o clube mais poderoso, os jogadores mais poderosos do Brasil, nem muito abaixo do Palmeiras. O Palmeiras não abre os números, né? Assim como o Galo, mas certamente eles pagam bastante. O Inter não tá muito abaixo, a diferença não é muita. O Inter gasta muito dinheiro. O Inter teve uma gestão que levou o Inter para a segunda divisão e que está além disso nas páginas policiais. Então, não é uma surpresa. Nenhum colorado foi pego de surpresa com as 63 demissões de ontem. Nenhum colorado é pego de surpresa quando descobre o salário do Natanael e do Abel Hernandes, um que mal jogou e o outro que é quarto reserva hoje na posição. O Inter gasta mal há bastante tempo. Quem gasta mal, isso pode trocar para nossa casa, vai chegar uma hora que vai ter a crise, né, completa, né? Aqui na Gaúcha, pro Lucianinho e pro Diori, o presidente Alessandro Barcelos disse que hoje precisa vender jogador para pagar luz, né? Claro, que se ele vem a público dizer isso aí, ele tá dizendo para nós que não tem contratação, que não tem a menor possibilidade de buscar um lateral esquerdo. Importante, um ponto importante, Potter, que você alcança, que é o seguinte: o presidente não disse estar surpreso com o que encontrou. E não faria o menor sentido, considerando que ele fez parte dessa direção por um tempo que não foi pequeno. Então a questão como não é estar vice de surpreso, finanças, ele nem disse que estava. Como vice de finanças. De futebol. No futebol e depois antes primeiro na finança e depois no futebol. Então o mapa dele daquilo que estava acontecendo até bem pouco tempo não é nada surpreendente, e ele sequer disse que era surpreendente. O que ele está fazendo, parece, à medida em que o tempo vai andando, ele vai desenrolando aquele mapa de crueldades inevitável para quando você precisa tomar uma receita muito impopular e muito amarga. Ao invés de fazer tudo de uma vez, Maquiavel disse: o mal faça de uma vez só, o bem faça aos poucos. O presidente Barcelos estava tentando, me parece, nesse início de gestão,
evitar o mal. O mal, ouça-se aqui, demissão de pessoas. Como parece ser inevitável diante do agravamento da crise, ele não vendeu até agora nenhum jogador que talvez imaginasse ter vendido, ele se obriga a fazer coisas que hoje disse muito bem o Pedro na coluna. O Pedro disse, detesto demissões. Aqui entre nós 5, entre nós 6, é evidente que todos nós detestamos. Alguém para de ter salário para sobreviver, alguém para de ter sustento. Isso é horrível. Mas o Internacional está fazendo não porque o presidente é bobo feio, é porque ele se obriga diante do cenário que ele encontrou, que, insisto, não era surpresa para ele. Tem uma questão, tem uma surpresa só, desculpa, Diogo, a surpresa é a pandemia. O Inter perde, como o estádio do Inter, perde cerca de 30 milhões, um pouquinho mais que isso, num ano inteiro, que ele não perderia. Então teria mais 30 milhões e também tem um atraso de pagamento de TV que vai ser feito agora pela renegociação que aconteceu. Então nesse déficit do ano passado tem também o fator pandemia que atrasa a grana da TV e elimina completamente a grana do estádio, que pro Inter serve muito, né? Então tem esses detalhes importantes aí, Diogo. É isso que eu queria referir, precisamente essa que era a vírgula que eu ia fazer, porque o Inter veio lá da Série B. E aí ele entrou na Libertadores. Bom, aí para entrar na Libertadores tem que fazer um investimento, porque fazendo investimento pode pegar os prêmios, que são muito grandes. A Libertadores, o campeão da Libertadores desse ano, por exemplo, vai ganhar 83 milhões de reais. Os clubes já colocam na sua projeção orçamentária uma previsão de prêmios. Por isso que eles não trabalham com a hipótese de parar, né? Por isso que a Comebol e os clubes querem jogar Libertadores. Então, em 2019, sobre a dívida, então, o que estava acontecendo? O Inter estava gastando muito, mas vinha arrecadando muito, estava subindo a arrecadação. Em 2019, o Guerrinha, o Inter chegou a passar de R$500 bilhão a arrecadação. Então ele estava num processo de enxugamento que era assim, ele estava primeiro aumentando a receita, né? Em 2019 passou de 500 milhões a receita, aí entrou a pandemia. Aí veio a pandemia, baixou a receita, o gasto estava alto, e aí aconteceu o que aconteceu agora. Mas aliás, o registro, Guerrinha, o Yale foi gigante nessa demissão aí, né? Eu vi. Porque ele puxa a vida. Bater palmas para ele. Mas entrou uma grana inesperada, né? A premiação do Brasileiro. Eu duvido que lá no início do Brasileiro o Inter tivesse feito planos que faturaria o dinheiro que faturou, né? Ele esperava chegar mais quando longe. Quando o Cudê foi embora, né, Guerrinha? Quando o Cudê foi embora, o mapa ficou incerto completamente. Entrou dinheiro. Eu concordo plenamente com o Potker. Com o Potter. Não me chama de Potker, Guerrinha, porque aí, né, tu tá me chamando de cara que não vem apresentando um bom futebol nos últimos tempos. Mas tu também não tá bem aqui. Se eu te chamar de Potker, é pela velocidade que tu tem. Obrigado. Não, pela velocidade que tu tem em pensar as coisas. Mas não tá muito bem aqui, Guerrinha. Não, tá bem, ele faz. Tô chegando agora, Pedro. Acho que é fácil começar um novo trabalho. Eu acho que o Inter, além de gastar demais, e às vezes gastar demais não é um problema. O problema é quando tu gasta demais e não tem retorno. Esse é o problema. Entendeu? Se tu gastar demais num cara que te dá retorno, tá bem gasto. Agora, às vezes tu gasta até pouco em quem não te dá retorno, só que o acúmulo do gasto, ele acaba sendo gigantesco e faz falta. Então, eu acho que esse é o problema maior. Gastar faz parte do futebol. Se tu não investir, tu vai ter sempre um time capenga, um time com pouca chance de ganhar. Agora, gastar bem. Mas não existe, Guerrinha, esse negócio de contratar e dar certo. Eu sei, contratação é bilhete no escuro. Não precisa, isso aí eu sei. Agora, a chance de tu acertar, ela é tão grande quanto a de errar. Só que o Inter tem errado muito. Mas, Guerra, gastar bem, deixa eu ver se a gente concorda numa definição aqui. Gastar bem não é só gastar no jogador certo que lhe der a resposta. Gastar bem é não gastar a descoberto. Porque o Cruzeiro, para ser campeão da Copa do Brasil por 2 anos consecutivos, gastou a descoberto. Afora todas as coisas horrorosas, venais, que a direção de lá fez, que lembra muito o que tinha acontecido no Inter em 2016. Então, além de gastar muito, gastou a descoberto. E aí ficou muito caro o bicampeonato da Copa do Brasil. Porque na sequência desse bicampeonato veio um rebaixamento para B e a permanência na B. Então, Guerra, me parece, eu não sei se você pensa parecido. Mas tem um outro ponto aí, né? Gastar bem não é só gastar no jogador que lhe responde em campo. Gastar bem é não gastar descoberto para depois você pagar um preço alto demais pelo seu título.
Ô Maurício, em cima disso, é inevitável o comparativo que nós temos dessa eterna dicotomia Grenal, né? É inevitável que a gente trace alguns comparativos. E o começo da gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior, e eu tenho usado muito essa frase nos últimos dias para esse comparativo, é o início de gestão em que o presidente não renova o contrato do Zé Roberto, que custava 500 mil, que o presidente não renova o contrato do Barcos, que custava quase 900, que o presidente abre mão do próprio Marcelo Moreno, que também custava quase 1 milhão, e ali o presidente, entre aspas, apanhou demais. Nas redes sociais, do torcedor que reclamava, que não entendia por que o presidente daqui a pouco não renova com Barcos e dá oportunidade para quem sabe, para um garoto que ninguém conhecia chamado Lucas Coelho. Tô pegando um exemplo qualquer. Por quê? Porque o presidente estabeleceu ali uma reorganização desse sistema financeiro, esse lastro econômico do Grêmio. E ele instituiu, por exemplo, um teto de 150 mil reais. Pode chegar, quem chegar vai ganhar no máximo 150. O Ricardo Oliveira, que tinha voltado ao Brasil e estava voando no Santos, não fechou o contrato com o Grêmio porque o presidente não aceitou pagar 20 mil a mais. Era 170? Não, é 150 e ponto final. O presidente mostrou alguns anos depois que ele estava certo. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque o Internacional, em algum momento, e pode ser que seja agora com o presidente Barcelos, ele vai precisar ser um pouco antipático em algumas coisas. Porque ele vai precisar fazer gestão financeira, não interessa se ele teve culpa, se não teve. Alguém vai ter que rasgar esse roteiro que está passando de ano para ano e que sirva de exemplo ao torcedor do Grêmio, que por vezes diz que está cansado de ouvir que o clube tem superávit. Não é ruim não ter superávit no futebol. É que o Grêmio passou a ganhar com o superávit. Com dinheiro e sem dinheiro. Foi o superávit que fez o Grêmio voltar a ganhar. É que com dinheiro ou sem dinheiro, o problema é o que disse o Guerrinha. O problema é incompetência no futebol. O torcedor do Grêmio, ele tem um fator a mais, né, Bagé, no momento que ele cobra, que é, pô, meu time tem dinheiro e não contrata bem. É isso que o torcedor do Grêmio cobra, né? Tanto é que agora o torcedor tá olhando os meninos jogarem e tá ficando feliz com isso aí. Já descobriu um goleiro. O Gauchão já deu um goleiro pro Grêmio já. E um lateral direito. Exato. Bom, já tinha. Um lateral direito já vinha jogando. Mas beleza, zagueiro central. Foi agora, foi em 2 meses o Grêmio descobriu um lateral direito e um goleiro titulares, né? Então o problema o pior do clube que está, desculpa a palavra, Pedro, não vou falar, mas que está ferrado é, mesmo assim, gastar mais de 500 mil pro quarto reserva do ataque. Isso não tem nenhuma explicação. Nenhuma. A questão é cortar gastos agora do Inter, Potter, porque assim, como eu disse, mas a receita, com o jogador, como é que faz isso? Como é que tu faz, Diogo? Vamos lá, o Rodrigo Lindoso, como é que tu faz? Não, primeiro, é o que eu digo, tu tem que olhar a folha salarial e não o salário de individual. Quanto é que ganha o Abel Hernandes? Ele ganha 450 mil, tenta passar adiante. É assim que funciona. Pega jogadores médios que estão ganhando acima e passa adiante. E não contrata Natanaéis da vida. Esse é um problema pequeno, porque é um problema de mais de 2 meses. Tá? O Abel Hernandes está falando. Terminou o contrato, terminou o casamento, fim de papo, ele segue a vida dele e muito provavelmente o Inter não vai renovar com ele. Tu sabe que eu estou começando a tentar descobrir se é bom ou se é ruim esse negócio de gerente executivo. Primeiro, eu me questiono, tem algum clube que quando substitui o gerente executivo, ele quer a continuidade do trabalho? Eu não conheço nenhum. O gerente executivo, de repente, ele até está naquele caminho assim, diz, olha, nós temos que aceitar o que estão pedindo, nós temos que pagar. Não é ele vai embora daqui a pouco, ele não está mais lá. Então eu estou começando a pesquisar se é realmente a saída o gerente executivo. Nós temos exemplo de todo jeito, Guerra, de campeão com o Paulo Pelaipe, gerente executivo no Flamengo, e ele tendo que pescar jogadores para ser campeão da Copa do Brasil, e aí só o trabalho do executivo foi extraordinário. E temos o Flamengo, aquele do Palmeiras, o do Palmeiras, o Alexandre. O Eduardo Matos. Alexandre Matos. Ele gastou um dinheirão para montar um Palmeiras. Esse que não ganhava. O exemplo do outro lado. Né? Depois eu acho que ele teve no Cruzeiro, não foi isso? Não, no Cruzeiro ele foi bicampeão brasileiro e no Palmeiras ele também foi campeão, mas com gastos enormes como gerente executivo. Exato. E o Flamengo do Jorge Jesus, Guerra, o Flamengo do Jorge Jesus não tinha gerente executivo protagonista. Ele era uma peça dentro do departamento de futebol. Se ouvia falar muito mais de quando chegou o Jesus era o Pelaipe conseguiu jogadores. Isso. Né? Era o Pelaipe. Bom, agora, então eu me questiono muito sobre isso.
Eu não vejo um clube dizer assim, nós estamos substituindo o gerente executivo que ele fez um bom trabalho, tem que ser mantido o trabalho. Não, nós vamos mudar o trabalho. Então, isso me deixa cabreiro. Guerrinha, eu conversei com o Paulo Brax, eu fiz uma pergunta, porque eu não. A minha ignorância sobre a posição dessa profissão, que é o gerente executivo de futebol, era muito grande. Aí eu conversei com o Paulo Brax por 1 hora. Né? Muito mais para entender o que se faz. E aí ele contou para mim como é que era uma terça-feira dele. Ele cuida do futebol feminino, da finança, da fisioterapia, né? Ele faz o elo do futebol completo do clube, às vezes até mais, depende do que o clube dá de liberdade, para explicar para o presidente, para falar com o vice-futebol do clube. Então, ou seja, cerca ele ali. Ele falou assim, tem uma coisa errada no pensamento do torcedor que acha que o gerente de futebol só contrata. Chega na gente, claro, muita coisa, a gente vai pescar muita coisa, mas não é só isso que se faz um gerente executivo. E aí a profissão existe para que alguém remunerado cuide disso, porque alguém de dentro do clube ou colocado pelo presidente ali sem remuneração, talvez não vá tratar com tanto, sei lá, né, tão seriedade. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, que pode acontecer, claro, de alguém estar ali e tratar com seriedade. Então eles pagam para isso. O que ele explica muito é que ele veio para cá, o Paulo Brax, com uma mentalidade que o clube está tendo agora de apostar na base, porque todos nós sabemos que o Grêmio tem superávit porque tem base. Há muito tempo. Ele e tem a base que cumprir orçamento e conselho de gestão. Exatamente. Então, tipo assim, o executivo de futebol, o executivo de futebol é o cara que mais participa de reunião. Todas as reuniões relativamente a questões financeiras, Pedro, todas, que não tem nada a ver com futebol às vezes, financeiras, o cara quer mudar lá a parte de energia, sei lá, o executivo de futebol, em tese, ele participa. E ele tem que cumprir o orçamento do clube. O que me deixa triste, que dada a realidade do futebol, isso vale para o Grêmio com o Bolzan, que fez tudo isso aí, que vocês disseram há pouco, que o Bagé disse há pouco, que botou todo mundo fora que não podia pagar, e pegou jogadores até 150 mil. Quer dizer, o Grêmio teve que chegar no fundo do poço, e o Inter também. Sim, o Inter foi vice-campeão brasileiro, eu sei, mas o Inter está tecnicamente falido, digamos assim, né? Porque se ele não tomar atitudes muito rigorosas, e não é só demitir 60 funcionários, por isso não chega, talvez não chegue no salário do Abel Hernandes, de economia salarial, certo? Talvez não, acho que não chega mesmo. Não chega mesmo. Não pode. Tá, então tu vê, eu vou te dar 2 exemplos para o Inter economizar R$1 milhão amanhã. Tira o Abel Hernandes e tira um dos goleiros, certo? Porque tu não pode ter um goleiro de 400 mil no banco de reservas enquanto o outro está jogando. São bons goleiros. Mas é que ele está sob contrato, né, Pedro? O Abel Hernandes terminou o contrato. Mas o cara que está sob o contrato, não tem como tu simplesmente levar o cara. Eu sei. Tem que achar alguém que pague, dividir salário. Sim, mas tu não pode contratar um goleiro de 400 mil se tu tem um de 400 mil. Esse é o problema. Sem dúvida. Não, agora eu sei, tem que cumprir contrato. Não, tu tá avaliando o erro. Só que agora a gente tá tentando consertar o erro. E para consertar esse erro é muito complicado, porque tu vai ter que achar alguém que pague isso. Eu tô concluindo que eles só fazem. Agora a política, vamos para as categorias de base. Quando estão na M total, quer dizer, quando tá quebrado o troço, aí resolvem fazer aquilo que o mandamento principal do futebol tá dizendo, forma jogadores. Isso é o mandamento 1 do futebol. O Santos, Pedro, é esse exemplo que tu está dando. O Santos, além de estar quebrado financeiramente, vocês lembram que no ano passado ele estava muito próximo de anunciar o Tassiano. E aí a FIFA disse, não, vocês não podem contratar, vocês não estão, vocês são devedores. Aí daqui a pouco eles não puderam nem contratar. Sabe o que aconteceu? Como é que nós temos que botar um time em campo? Como é que vamos fazer? Vê aí essa meninada, essa molecada. E aí foi lá... aí tu começou a botar os meninos, fez um campeonato brasileiro, que não foi espetacular, evidentemente, mas que valeu uma vaga na pré-Libertadores, colocou meninos na vitrine, inclusive já vendeu eles, alguns deles, e vai vender outros. Por quê? Porque não tinha dinheiro e não podia contratar. Mas tu tem o dinheiro. Eu tenho dinheiro? Tem, então vamos contratar. Bom, e vamos contratar quem? Nós vamos contratar o fulano que... O Abel Hernandes, ele não tem culpa de estar aqui, vamos deixar claro. Claro. Ele não bateu na porta do Beira-Rio. Aí como é que é? 500 pau. Ele vale.
Aí quando tu for fechar a conta, diz, puxa vida, quanto é que nós perdemos no negócio? Guerrinha, então, é a responsabilidade da negociação. E isto passa muito pelo gerente executivo. O Santos é o mistério da Santíssima Trindade, Potter. O Santos vendeu o Neymar e continuou quebrado pós-venda do Neymar. Não, mas aí a gente sabia, né, Maurício? De direito federativo era do próprio Santos. O Santos estava, Maurício, o Santos estava devendo por uma floricultura. E para o presidente anterior. Eu queria saber onde é que gastou na floricultura. Na floricultura. Mas, mas senhores, eu quero saber para quem é que ele mandou as flores. Deve ser jogo. Tem uma luz no fim do turno do Inter, tá? Tem uma luz no fim do turno do Inter. A meninada começou a jogar de novo. Isso começa com Abel Braga, definitivamente com ele, né? Praxedes, Caio Vidal e Yuri Alberto viram super titulares com o Abel Braga. E detalhe que o Yuri Alberto foi até banco de algumas partidas, lembra? Depois que ele entra, com lesão do Galhardo que ele entra, porque o Guerreiro já estava machucado. A gente fez hoje, né, Bagé? Me ajuda a lembrar da escalação do Inter contra o Atlético Paranaense 2019. Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta e Wendel. Lindoso, Edenilson, Patrick e Wellington Silva. Nico Lopes e Guerreiro. É isso aí. Não, é todos de 30 anos. Não podia ganhar. Mas esse time aí o Flamengo foi assim também. E esse time custava 10, 12 milhões por mês. Potter, tu que gosta de lateral, eu vou fazer uma revelação aqui. Eu não ia fazer. De lateral bom, né, Guerrinha? Vou fazer uma revelação. Vem com tranca-rua pra mim. Eu sei que eu tô quase a ponto de ser internado. Tá faltando muito pouco pra mim ser internado. Eu ontem não tinha o que fazer, fui ver Grêmio Atlético Goianense, Grêmio e Atlético Goianense, Grêmio de Goiânia. Tu imagina só o momento que eu tô vivendo. Imagina. Pô, Guerra, eu fui ver Bayern e PSG e você me vem com isso aí. Tu jogou? Tu vê só. Errei jogado? Errei aí. Sabe quem é que tá comendo a bola? O Dudu. O Dudu. Lateral direito. O Dudu joga muito mais que o Rodinei. Muito mais que o Rodinei. Então, são essas coisas que a gente precisa parar e pensar. Entendeu? Será que o Inter não gastou demais e já tinha a solução? Poderia ter esperado pelo Dudu, que teve fratura, que teve isso, teve aquilo. Eu acho que o Dudu ainda é engolido pelo Cebolinha num Grenal no Beira-Rio. Mas o Cebolinha engoliu vários laterais, não só eu digo que ali a carreira dele acabou. O problema é tu ser engolido pelo pirulito, entendeu? Que não joga nada. O Santos, Guerra, tem dois fatores para fazer o que faz, embora alguém possa nos argumentar que a gente vai elogiar o Santos por lançar meninos e o Santos não é campeão há 200 anos de nada. Mas esteve muito perto de ser campeão da Libertadores. Ele é vice-campeão da Libertadores. Mas esse vice-brasileiro ano passado, né? E vice-brasileiro com o Sampaoli na temporada anterior, né? Então, o que acontece com este Santos? Histórica e culturalmente, ele tem lançamento de jogadores feitos em casa como raiz, como DNA. Mas recentemente, além da sua história, ele se viu obrigado pelo que o Guerra acabou de relatar em relação ao Tassiano, que o Santos não conseguiu contratar. E aí surgiu uma leva extraordinária de jogadores. Por que surge no Santos? Surge no Santos porque o Santos aproveita. Os meninos são encaminhados ou vão direto para lá porque eles têm potencial de aproveitamento e viés de aproveitamento. Aqui, por exemplo, no Internacional, essa é a política, o aproveitamento da base, Bagé, desde o Cudê. O Cudê chegou aqui e se falava em base. O Cudê fez uma frase numa entrevista da qual o Diogo participou também, em que ele dizia: futebol não tem identidade. Peço carteira de identidade para talento. Na verdade pediu, né? Porque praticamente nenhum menino jogou. Mas enfim, isso é outra coisa. Agora nós temos de novo essa situação. Lá vem o Ramires quando chegaram o Yuri Alberto e Maurício, ele disse que não queria utilizar goleiro. Mas o Pedro da saída dele, exatamente. Bagé fez um tweet ontem maravilhoso. O Mbappé fez 2 gols ontem, né? E aí o Bagé tweetou, não sei, não vai ser ipsis literis, tá, Bagé? Não vou adivinhar. Se o Mbappé tá no Inter, no Grêmio, não tá pronto. Não tá pronto. Que bandido. Mas você sabe... Não, mas... sabe que não tem como jogar. Vamos segurar um pouquinho mais. Esse ponto da base... Esse ponto da base, por exemplo, a gente por vezes assim, né? Pô, o presidente Romildo falou com o Renato precisa utilizar esses garotos mais cedo. Mas a quantidade de garotos que o Grêmio disponibiliza, se vai usar ou não, bom, aí é o treinador que decide. Agora, você pega, por exemplo, o TT
foi um jogador que deixou limpo nos cofres do Grêmio 10 milhões de euros limpos, já descontado impostos, 10 milhões, e que serviu para que o Grêmio injetasse esse dinheiro na reformulação de um CT de categorias de base em Eldorado, que é top de linha em nível mundial. O Diego Rosa nunca chutou uma bola num treino profissional do Grêmio e já deixou para os clubes cerca de 6 milhões e pode entrar mais. Então, a maneira que se revela, claro que ninguém contrata para errar. A gente sabe disso. O Internacional não contratou para errar todos esses jogadores. Só que o Grêmio, quando erra, a gente ainda olha e, mas o Grêmio tem uma categoria de base que está fornecendo mais jogadores, o Grêmio tem uma situação econômica diferente. A do Inter se eleva essa crítica por vezes, e até de certa forma o ponto de surrealismo, porque alguém vai ter que quebrar os ovos para poder fazer essa omelete do Internacional, senão vai ficar passando de gestão para gestão, e a culpa é de ninguém. A culpa foi porque o Pífero rebaixou o Inter, a culpa foi porque mudaram a bandeira do Gigantinho. Não. Alguém vai ter que fazer esse exemplo que eu dei lá do presidente Romildo. Alguém vai ter que ser o antipático de chegar e dizer assim, olha, nós não temos mais espaço para errar. Então agora nós vamos ter que viver uma realidade diferente do Inter. Mas o aproveitamento da base, ele exige... Além de gerente executivo, Diogo, tem outro setor que a gente precisa botar muitos olhos. É esse setor que analisa jogadores. Por exemplo, o setor que analisou o Marcos Guilherme, o setor que analisou o Abel Hernandes, o setor que analisou o Lucas, o outro argentino que jogava com o Cudê, Leandro Fernandes. Entendeu? A gente precisa saber quem é esses caras que estão analisando esses jogadores. Porque esses são os caras que passam a ficha. Olha, tem esses aqui. Se tem um cara no futebol que conheça, que acompanhe, que gasta seu tempo com muito futebol, o cara pega o papel e rasga e atira no lixo. Mas aí o cara diz, vamos olhar. Não precisa nem eu te passar a ficha do que tu precisa fazer em tempos de pandemia, porque tem álcool 70 aerosol da Gimo. Tá entendendo? E a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. E tu sabe, né, Guerrinha? Gimo é qualidade comprovada. Atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com horários de funcionamento novos. Confira em zafari.com.br nas redes sociais. A Ruder, ela está completando 49 anos à frente da segurança dos gaúchos. E com inovação e excelência espera fazer ainda muito mais. Se você está procurando um ar-condicionado, conheça o Sprint Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Eu peço a palavra depois pro Diogo Oliveira, que eu cortei ele. Desculpa o Diogo. Será não cortou. Mas além do mais, ser cortado pelo Guerrinha é o talho que eu preciso na minha vida. Não tem problema. O talho que eu preciso na minha vida. O talho que eu preciso na minha vida. Com esta frase, Maurício, nós vamos ao intervalo comercial. Voltamos em seguida. Aí, Guerrinha, navalha? Navalhada? 1h38. Olha aqui, ó. Planos de saúde empresariais Sulmed. Aquele cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. Sulmed. Aplicativo completo em mais de 700 lojas em todo o Brasil. Venha pro Agibank, o melhor banco para você receber salário ou benefício. O acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Beba com moderação. Diogo Oliveira. Pedro, tem dois caminhos só para encerrar essa questão do Inter, Guerrinha. O Inter tem que cortar gastos medonhamente, porque as receitas caíram muito, elas subiram muito em 2019, como eu disse, mas ele tem que cortar gastos, sabemos disso. E a outra ponta tem que apostar radicalmente na base. Pois eu acho que o problema maior é o apostar radicalmente na base. Cortar gastos, eu acho que um dirigente corajoso vai lá e corta, o Inter já está fazendo. Agora, apostar radicalmente na base, este é o problema, porque não é uma tradição, assim, é difícil o Inter e o Grêmio fazer isso e o Inter não vem fazendo. O Santos, que a gente referiu recentemente, ele tem a questão da cultura, porque o Santos, quando ele está numa situação assim, falimentar, ele coloca muitos ao mesmo tempo, mas ele sempre tem jogadores da base, mesmo quando ele não está numa situação falimentar. Sempre tem. Dos últimos 10 jogadores que fizeram gols na Libertadores, 4 são do Santos. 4 são do Santos, é 40%. Sim. Então ele coloca. Imagina. Agora, no Inter isso não acontece. O Potter acabou de dar a final lá do contra o Atlético Paranaense, só trintões.
Isso é mais difícil de acontecer. Tá, agora eu vou te dar uma notícia, tá? Há poucos dias atrás, aqui em Porto Alegre, ali no bairro do Baitá, teve um time de futebol que enfrentou o seu mais tradicional rival, perfeito? E colocou um goleiro, um lateral direito e 2 zagueiros formados na base. Sim, eu sei, era uma urgência, os titulares estavam machucados, essa coisa toda. Não o goleiro e o lateral direito. O lateral direito não tem condições de jogo ainda. Os 2 zagueiros titulares do Grêmio estavam machucados. Mas eles foram muito bem, o Internacional pouco conseguiu ofensivamente. Então, bota, cara, bota. Porra, bota logo, tia. Eu vou te dar um exemplo nesse Internacional anunciado, Pedro, e aqui eu quero deixar claro que não se trata de juízo de valor sobre o que esteja jogando ou não o Rodinei, que até não seria titular meu se eu fosse treinador do Inter, mas é um jogador que tanto deu resposta que eu apoiei o Inter pagar 1 milhão para o Abel Braga, que tinha o Rodinei como jogador de confiança, para o Rodinei jogar contra o Flamengo. Ele não foi bem, ele foi expulso, o primeiro gol é em cima dele, mas se eu sou diretor do Inter à época, foi o que eu disse ao microfone, eu também pagava para o Abel se sentir confortável. Mas eu quero falar de 21. 2021, custa 4 milhões de euros o direito federativo do Rodinei. O Rodinei fica até o fim de maio e, por óbvio, o Inter não pagará 4 milhões de euros para ter o Rodinei na temporada. Eu não consigo compreender, embora a decisão seja legítima, o cara é pago para tomar decisões, mas eu não consigo, Pedro, compreender por que o treinador do Internacional foi para o Grenal com um lateral que não será seu ao longo da temporada inteira. E, diferentemente do Heitor, que será. Como o Saravia logo depois será também. Então o Grenal era jogo de segurança do Ramires, mas o Rodinei logo virou jogador de confiança do Ramires também. Neste caso, o Inter teria que pagar e ficar com o Rodinei. Se ele é de segurança do Abel e é de segurança do Ramires, não, mas só não vai pagar porque não vai seria ficar. Outro erro. Logo não vai empréstimo. Outro treinador. Só não vai pagar porque não tem. Escalar quem escalou. Tá, mas então talvez... se não tem e não vai pagar, o seu lateral direito no Grenal não pode ser o Rodinei. Ele pode jogar o próximo jogo no Gauchão, mas o Grenal não. O Grenal é pro resto do ano. O Grenal é o time que vai jogar a fase de grupos da Libertadores. É o equívoco de estratégia e ajuda Maurício, a explicar por que menino no Internacional demora tanto para jogar, Potter. Eu acho que o Inter deve ter com o Flamengo combinado o prosseguimento do empréstimo. Só pelo salário. Eu acho que tem isso. Primeiro porque o Rodinei não é titular no Flamengo. Não vai jogar no Flamengo. Né? Aliás, no ano passado foi perguntado pro Braz, né? Marcos Braz. Marcos Braz. Sim, Marco Braz. Rodinei tá voltando, o Rafinha não ficou lá. Ele respondeu sim. Não. Só isso. Acabou? Sem frase de apoio. Exatamente. Não. Então o Flamengo não quer o Rodinei. E sabe que ninguém vai pagar 4 milhões de euros pelo Rodinei. Então já deve estar alinhavado com o Inter. É a única explicação, Maurício. E a gente não tem essa informação ainda. O prolongamento do empréstimo até o final da temporada. Entende? Tipo assim, fica aqui no Brasil. Gente, beleza, só, pagando salário. Só como é que o Praxedes entrou no time? Não, mas o Praxedes entrou no time porque deu briga com o Cudê. Deu briga com o Cudê, que não queria colocar ele Alberto e Praxedes. Aí ele dizia que ele queria jogadores mais cascudos. O Inter contratou jogadores jovens. Tinha também o Maurício, porque queria jogadores jovens para revender depois. Se não tivesse tido tudo que aconteceu no Inter, o Praxedes talvez nem tivesse entrado no time e não teria ido tão bem lá no ano passado. Agora ele não está tão bem, mas é o processo do jogador da base. Então, assim, eu não consigo ver no Inter, Pedro, mesmo entrando fulano e beltrano, essa outra parte da reestruturação do Inter. Cortar gastos vai fazer, mas é a base. Vamos que aconteça a renovação do empréstimo. Acabei de receber a informação que não haverá. Não haverá renovação do empréstimo. Sim, porque seria um erro absurdo, porque o Internacional tem o Heitor e tem o Saravia que está voltando. Tu tá entendendo, Maurício? Tu não tem por que ter um jogador que deve ganhar 300, 400 mil por mês, que é um monte de dinheiro, e é por isso que os clubes estão endividados. É um monte de dinheiro, 300, 400 pau por mês, que é bom pro Rodinei. Tá? Mas ele pode ser feliz em outro lugar. Eu não estou querendo a infelicidade do Rodinei, pelo contrário. Quem tem o Saravia e que está voltando, e quem tem o Heitor, não precisa do Rodinei. Pronto, está resolvido o problema. E já baixou mais 300 mil. Aí tu manda o centroavante, já baixou mais 500, dá 800. Tu tira um goleiro, dá 1.200.000. E assim tu vai fazer a verdadeira reformulação financeira. Que tirar 60 funcionários, eu tô com uma pena dos caras que eu vou te contar, cara. É que, Pedro, de novo, eu repito, assim, o Rodinei e o Abel Hernandes acabam os contratos, então não tem mais nada com eles. Agora, jogadores com contratos vigentes para essa temporada, para te economizar completamente a grana, tu precisa de um outro clube que
esteja insano como o Inter e pague a mesma quantia. Eu digo assim, mas isso foi conseguido com o Natanael. O time lá deve pagar 100 mil, o Inter paga 300. Aí que tá. Tipo assim, a economia geral não. Mas assim, empréstimo pagando metade. Às vezes até os clubes emprestam pagando total, né? Não, é difícil, principalmente clubes médios. Eles não vão pagar 380 mil pelo Natanael. Agora, se ele pagar 100, já é menos 100. Quer dizer, é um problema que foi construído pelo Internacional. Esses meninos aí que olham todos os detalhes. Como é o nome daquele lugar lá? Guerrinha, o Dudu foi contratado pelo Atlético Goianiense. Contratado. É menos mais 1 milhão e 300, Pedro. É 12 meses mais o 13º. Mais férias, 1 milhão e 400. 1 milhão e 400. Não, mais leis sociais. E outra questão que tudo que tu botar no papel é caro. Outra questão que está pegando é o tempo dos contratos. Isso aí é uma realidade da pandemia. Assim, contratos mais curtos e com mais cláusulas de produtividade, que é para o cara não ficar empenhado, acabou de fazer um contrato, sei lá, de 4 anos com o Dudu. E aí o Dudu esse não é o tá X certo. Da questão, Diogo. Esse é o X da questão. Tem que ter produtividade. Tem que ter a produtividade. O Alex, liga o teu microfone que eu acho que tu tá desligado. Não, Agora tô te ouvindo. Agora sim. Mas não era aqui tá tudo ok. Ele tá dormindo, ele tá com sono. A gente tá batendo. Não. Aqui tá tudo aberto. Tá acompanhando um curso. Eu tava agora aqui. Tô fazendo curso. Bagé, eu tava agora aqui brabo. Tô fazendo as cruzadas aqui, ó. Brabo, perguntando também, junto com o Maurício Saraiva, por que o Rodinei jogava brabo, que o meu filho entrou e falou assim, você tá bravo, papai? Ou seja, tá ficando trauma fazer o programa aqui de casa, o Inter já tá deixando trauma. Mas olha a avaliação. Familiar. Vamos pegar a avaliação, tá? Tem um menino que no Inter que tá jogando hoje no Al Ain. É o mundo árabe, não tenho exatamente certeza de qual país, mas o clube é o Al Ain. É dos Emirados. O nome dele é Eric. Esse menino, ele era titular e convocado em todas as seleções lateral esquerdo, de categoria de base do Internacional, de seleção brasileira. Sub-15, sub-17, todas as seleções ele era convocado. Ele devia ter alguma qualidade nisso. Aí esse menino, sabe o que ele fez de errado no Internacional? Um dia nas redes sociais, ele, por tentativa de agradar alguém, ou por descuido, sei lá, ele curtiu uma postagem de uma torcida organizada do Grêmio. Pronto, serviu para que ele fosse, entre aspas, demonizado dentro do Beira-Rio. E aí ele foi rifado para ser negociado. Esse menino recebia em torno de 50 mil. E aí para a lateral esquerda vem um ganhando 380 com 28 anos, que estava na Bulgária, que não era titular da Bulgária e que exigiu do Inter 3 anos de contrato. Então nós voltamos de novo para a avaliação. Eu quero acreditar que existiu uma avaliação mal feita, porque que crime que esse menino cometeu por ter curtido, vai lá, faz uma nota oficial, faz um vídeo com ele, para que o torcedor não pegue no pé dele, porque esse menino foi titular de categoria de base seleção brasileira. Ele era um ativo do clube, ele era um patrimônio do clube, mas ele foi rifado porque ele não tinha mais clima do Beira-Rio. O Eric, né? Tá falando do Eric, né? Aqui, ó, agora vamos, quer ver o caso do Rodinei? Caso Rodinei, tá? Vamos lá. O Marcos Guilherme não vai pra rede social, hein? Eduardo Cudê, apaixonado pelo Rodinei. Abel Braga, apaixonado pelo Rodinei. Aí tu fala, não, vou trazer um europeu. Um europeu, um cara da Espanha, né? Aí o cara vem pra cá e aí, né, vamos ver o que ele vai fazer. Já tem informação que ele não vai renovar e ele é titular do Sport Clube Internacional. Desculpa, eu tenho certeza que eu, Luciano Potter, não falo pra vocês, eu sei menos de futebol que o Cudê, que o Miguel Ángel Ramírez e que o Abel Braga. Eu sei menos. Eu tô errado. A minha avaliação do Rodinei tá errada. Eu peço desculpas ao torcedor, aos meus colegas da mesa. Eu peço desculpa a vocês. Eu tô avaliando errado. Porque eu não tenho como saber mais futebol que o Cudê, que o Abel Braga e que o Miguel Ramírez. Eu vou te dar outra que tu perdeu pra eles. Eu não tô sendo irônico. Eles todos escalaram o Marcos Guilherme. Tu sempre mandou contra o Marcos Guilherme, tá? Posso dar outro exemplo? Escalaram o Marcos Guilherme. Posso dar outro exemplo, Potter? Tu não sabe nada de futebol. É verdade, Pedro. Eu aceito isso. Posso dar outro exemplo, Potter? O Maurício vai lembrar. O Inter tem ainda um jogador, ele é do Inter até o final de 2020, chama Richard. Ele foi para Portugal, foi pro Tontela, isso, aí depois foi pro Belenenses, aí agora ele voltou, ele tá no Botafogo de Ribeirão Preto. Cara, ele foi destaque do Inter na Copa São Paulo 2018, teve convocações da seleção brasileira. Eu não sei se ele ia ser um bom jogador no profissional do Inter, eu não sei, mas ele não teve chance. Ele não teve chance de mostrar. O Grêmio vai lá e coloca o Lucas Araújo. Ele não dá resposta, tá bem, empresta, vai para outro lugar.
O Machado lá, lembra o Bagé? O Machado, volante do Grêmio? Olha, ele teve muitas chances, ele foi uma, duas, três. É que o que veio não era melhor, né, Diogo? Tudo bem, exato, mas aí o Grêmio olhou, ó, esse aí tá fora, esse não dá. Mas o Richard nem foi visto. Nem visto. O ponto do Richard é interessante, Diogo. Mas é o o seguinte, Natanael alguém viu, Maurício. E mandou contratar, alguém viu. Alguém pode pensar assim, ou não, tá vendo como o Inter estava certo? O Richard rodou Portugal, agora está em Botafogo de Ribeirão Preto, logo ele não daria certo. Não temos essa convicção, porque quando um clube perde o momento do lançamento do jogador, você pode sepultar a sua projeção, a sua ascensão, ele pode perder a confiança, ele pode perder o tempo da carreira e depois virar um jogador menor. Não sei se aconteceu ou acontecerá isso com o Richard, mas o tempo de lançamento do jogador é muito importante. Se você deixar passar, ele pode mesmo virar um jogador menor. E aí nós vamos discutir eternamente, porque nunca saberemos, o que teria sido se ao invés de ter o Wellington, aquele volante do Atlético Parceria que ele jogou, tivesse, né, o Richard naquele momento. Nunca saberemos. É por aí. Agora, quem é que escolheu, quem é que viu o Natanael e indicou para a direção do Internacional e resultou num contrato de 3 anos por quase 400 mil por mês? O Guerrinha fez mas ele foi indicado pelo preço, Pedro. Estava preço de ocasião, entendeu? Pouco tempo de contrato, né? O Guerrinha fez uma provocação ali sobre o departamento do Inter, que se chama CAPA, né? De avaliação de jogadores. E já chegaram algumas informações aqui pra mim, Guerrinha, a galera tava escutando, obviamente. Né? Dependendo da época, a ingerência era quase zero na contratação. Quase zero. Tipo assim, não contrata ou contrata. Dependendo do treinador. Tem treinadores que ouvem, treinadores que não ouvem. Então, tipo assim, tem momento. Depende muito do treinador para esse setor ser grande. Continua sendo um problema do clube, independente de quem errou, né? Essa foi uma contratação desastrada. O Capa mantém um banco de dados atualizado de jogadores para determinada função, com números. Se da ingerência, mais um motivo. Chega lá e diz, olha aqui, ó, esse aqui não serve. Nem manda para lá que não serve. Os caras estão lá para isso. Mas é que não é para selecionar. É que não é profissional. Não, é que, às vezes eles falavam isso de um e não adiantava nada. Porque aí tem negócio, tem um monte de coisa. Mas como é que funciona, por exemplo, o âmbito político dos clubes, tá? Que eu comparo muito. Para mim, o Congresso Nacional ele é muito parecido com os conselhos deliberativos dos clubes, porque ali tem pessoas muito bem intencionadas, outras pessoas estão um pouco desligadas, outras estão ali mais para dizer que fazem parte do contexto, mas a maneira da política ela é muito parecida, porque no momento que você vai buscar uma eleição, você precisa fazer várias alianças, costuras políticas com algumas pessoas que naturalmente você usa muito mais porque precisa daquela força interna no clube para conseguir ganhar o voto. Aí o que acontece? Quando chega lá em cima, eu virei o presidente e aí o Guerrinha me ajudou demais. E aí eu chego e busco o Guerrinha. Guerrinha, o negócio é o seguinte, não, Bagé, eu te ajudei lá, cara, eu preciso de um cargo, eu quero indicar uma pessoa da minha confiança para esse cargo aqui. E daqui a pouco, nesse cargo estratégico, tá um cara que ele é muito colorado ou muito gremista, ele é bem intencionado, só que ele não manja nada de futebol. Isso em vários momentos aconteceu. Só que esse cara, ele é muito próximo do presidente, ou de pessoas que têm o poder de caneta no clube. E daqui a pouco, uma ideia mal colocada desse cara, ele pode definir ou não a chegada ou saída de um Natanael ou de qualquer outro jogador que seja. Então, num futebol que a gente prega profissionalismo, ele tem muitos pilares importantes dentro do clube que ainda são amadores. E outra explicação para ajudar a entender por que às vezes não, isso explica, não justifica, tá? Mas por que às vezes pintam o Natanael e está sendo exemplo? Porque ele jogou pouco e ganhava muito proporcionalmente no custo-benefício. O mesmo empresário do Natanael, digamos que tivesse dado ao Internacional um centroavante que fez o gol do título, 1-0 gol dele. E ele tem um jogador, tipo, vamos tirar o nome, um jogador nota 6, que ele está no mercado, mas ele está no desvio, ele não está em clube nenhum. Ele precisa empregar esse jogador. Não é que ele vai ao dirigente e diga assim, eu te dou metade do salário do cara para você contratar o jogador nota 6. Não é isso, não é? A questão aqui não é venalidade. A questão é, eu te dei o centroavante que fez o gol do título lá, te ajudei, né? Pois é, agora eu preciso que você contrate esse jogador para me ajudar. E aí não é, de novo, não é desonesto, tá, Pedro? É um tipo de acordo de lealdade do dirigente com o empresário para você deixar a porta aberta para uma contratação maior futura. Negócio então tem casado. Muito melindre nisso. É a venda casada, exatamente.
Mas se tu for na IESA não tem venda casada. IESA agora é Fiat, tá? E aí tu leva um Fiat 0 km e não leva Fordeco nenhum, tu vai de Fiat andar venda por aí, solteira. Tá? Fordeco é muito bom, né? Porto Alegre, na Edu Chaves, Canoa, Getúlio Vargas, agora iesaffiat.com.br. Supermercado é um negócio que dá trabalho, né? Mercadorias, fornecedores, clientes, colaboradores, e depois vem aquela conta de luz de mais de 6 mil por mês. E se tu tivesse, imagina, tu praticamente cortar essa conta de luz, a gente tirar das tuas preocupações. Foi isso que fez o microempresário Júlio. Ele contratou a Schwalm para orçar placas solares para seu estabelecimento. Foi aí que ele fez os cálculos e quase não acreditou no negócio da China, que ele ia fechar. As placas solares iam se pagar em apenas 5 anos e ele ainda poderia financiar para gastar menos de 15% do que ele pagava na conta de luz por mês. O Júlio não teve dúvida, né? E hoje o Júlio não tem preocupação com a conta de luz, que baixou quase 90%. Então, contrate a Schwalm. Pensou em energia solar.com.br. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida, mas antes eu quero lembrar, se você vai cursar Direito, Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP. Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br. E para calcário e argamassa, confie na FIDA. Intervalo comercial, notícias, e o Sala de Redação volta em seguida, e aí vamos falar do Grêmio, né? O Grêmio joga amanhã, vamos falar da Copa Libertadores, de toda a incerteza que estamos vivendo na América do Sul, enfim, o Sala de Redação tem muita coisa para te contar ainda, tá legal? Continua aí, meu irmão, voltamos depois. Estamos de volta, né? 2h04. Lembrando que a Zé Pneus completa 25 anos. Já tem 41 lojas, está espalhada pelo Rio Grande. Tem pneu para automóvel, tem pneu para caminhonete, tem pneu para caminhão, tem pneu para trator, para máquinas agrícolas. Enfim, toda a linha Goodyear está lá na Zé Pneus. Mas tem também geometria, balanceamento, tem troca de óleo, tem amortecedores. Enfim, tudo aquilo que você precisar para o seu carro andar legal, para você ficar tranquilo, a Zé Pneus tem. Tem financiamento, tem parcelamento. E a Zé Pneus faz tudo para você ficar feliz com o seu automóvel. Por isso, vá na Zé Pneus. Guerrinha, tá tudo confirmado? Tem Libertadores, Guerrinha? Até quando, Guerra? Pois é, Pedro, eu estava vendo no GZH que o jogo está confirmado, né? E isso é legal. Se bem que eu acho que logo em seguida, também pela uma matéria que o Etchurri mandou pra gente hoje, nós vamos ter uma paralisação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria dos países da América do Sul não estão aceitando a chegada de brasileiros, né? E isso vai acabar complicando a coisa. Agora, amanhã é dia de sorteio da Libertadores, né? Amanhã de manhã, acho que é o sorteio. Só falta esse jogo do Grêmio para definir o último. Meio-dia. Uma outra barbada aí, porque aí bota o ganhador do confronto e fim de papo, segue o baile. Mas acho que ali na frente ela vai dar uma parada, Pedro. Tem um detalhe, né, Guerrinha, que é o seguinte, nenhum país hoje está recebendo brasileiros na América do Sul, dos outros países que participam da Libertadores. O que acontece é que tem uma parceria, tem uma liberação para na Libertadores América os jogadores entrar. O Equador, nesse caso do Grêmio, já cancelou. Já disse que não tem esse jeito. Então, se o Inter e o Grêmio passa agora, por exemplo, e aí vai para a Libertadores, se tiver algum algum time do Equador no grupo de um dos dois, já não tem jogo no Equador. Sim, joga em algum outro lugar. Joga no Paraguai. Agora o Equador tinha assinado. O Equador não permite. Tinha assinado. Não, peraí, só um pouquinho. Para futebol, não sei. Não. É que são duas coisas diferentes. Nenhum está permitindo o brasileiro. Nenhum país. Tá, isso sim. Porém, de carreira, a Libertadores tem uma liberação. Só que agora tem países que, mesmo com a Libertadores, não vão deixar entrar brasileiro. Tá, esse é o caso do Equador, que tinha assinado o protocolo com a Confederação Sul-Americana. Tá? E o protocolo dizia o seguinte: se tiver jogadores contaminados, eles são retirados e a partida acontece, são isolados, aquela coisa nova. Tá? Antes da cepa nova. Tá. Bom, aí eu não sei. Eu sei que o Equador não cumpriu o protocolo. Eles não mandaram dizer isso. Se eles tivessem mandado dizer, o Grêmio não teria ido para lá. Não, eles podiam ter dito, eu acho que esse pode ter sido o erro do Equador. Esse pode ter sido o erro das autoridades equatorianas. O Equador é o seguinte, como governo que cuida dos seus habitantes, que parte do princípio ser a premissa inicial, original de qualquer governo, cuidar dos seus habitantes, né? Digamos então que o Equador esteja fazendo isso hoje. Nada contra. Mas ele poderia ter tido a previdência
de dizer, nestas condições, Sim. nem embarca para cá. E aí a logística seria toda transformada já para o Paraguai ou para onde fosse, vai jogar na América Central, vai jogar no Caribe, vai jogar onde diria Maurício, o Pedro Ernesto, no raio que o parta, mas não deixar os caras viajarem. Lá é bom, lá tem campo aí bom. Não. A dúvida não é amanhã, a dúvida é a partida de volta. Onde a partida de volta? Onde a partida de volta? Quando, né? Todas as perguntas possíveis aí do líder O Del Valle quer jogar no Paraguai. O Del Valle quer jogar no Paraguai. Se ele vier para Porto Alegre, depois ele não pode. Né? Ele tem que passar 10 dias sem entrar no Equador. Se tu não Só que entrar... a Comebol não vai deixar. Duvido que vai deixar. Vai manter o jogo em Porto Alegre. Qual é a lógica? A lógica é a seguinte: não pode entrar brasileiro no Equador. Aí tu vai pegar um time inteiro e vai vir pro Brasil? Muito bem, então tu faz o segundo jogo no Paraguai e tá resolvido. Isso, foi o que o Del Valle tá pedindo. Por isso que eu digo, que o Grêmio não vai perder nada com isso. Há dúvida do verbo haver, há dúvida sobre a segunda partida. Essa aí todo mundo tem dúvida. Sobre o local. Eu duvido que seja eu não duvido da data, eu duvido do local porque isso está em aberto. Mas a data não há razão para você trocar neste momento. Inclusive o Amoedo ontem dizia, primeiro tinha dito a própria Gaúcha, Amoedo. Amoedo é o candidato a presidente. Essa letra trocada. Não, mas é muito fácil. Tu votou nele. O Sport TV fez isso ontem, Maurício. O Sport TV meteu o Amoedo ontem também, é isso aí. O Amodeu ontem disse no Seleção Sport TV, e antes tinha dito na Gaúcha, o Amodeu, que até este momento o jogo é em Porto Alegre. Mas eu duvido, por qualquer razão sensata, que se a Comebol dissesse o segundo jogo será no Paraguai, eu duvido que o Grêmio, com o seu presidente, dissesse no Paraguai eu não jogo. Não. A condição sanitária é de o Grêmio, o Inter e qualquer clube brasileiro ciganamente jogar onde der, jogar onde for recebido. O que é constrangedor, e vai ser assim. Mas não há outro jeito no momento. Não, Pedro, acho que não é. Tem uma confirmação, viu? A gente precisa considerar o seguinte. Se o segundo jogo é em Porto Alegre, vocês estão dizendo aqui que o Independiente Del Valle tem que esperar 10 dias depois, né, fazer quarentena, ele vai ter dificuldades no seu campeonato local, né? Então eu acho que neste caso a Comebol vai utilizar o bom senso e o Grêmio vai assinar embaixo. É no Paraguai. E cada um depois vai para sua casa. Ô Pedro, tem uma informação já. Não, o Grêmio informou há pouco que todos os testes de Covid realizados no Paraguai deram negativos, tá? Então não apareceu, diferente daquilo que se especulava, pudesse ter um outro nome, não teve. E estão se juntando à delegação em Assunção 3 meninos, né? O Felipe, o Guilherme Guedes e o Luiz Fernando. Luiz Fernando que também é lateral. Então os 3 estão se juntando à delegação. O Kahneman apenas correu, então aquela ideia de levar o Kahneman, ela foi abortada. E o Maicon, infelizmente, teve que ir ao Rio de Janeiro porque a sogra dele acabou falecendo, né? Muito bem. Sabe como é que estão chamando, Pedro, no ambiente assim das negociações políticas e tal, bastidores da Comebol, os jogos no Paraguai? Sede Covid. Deu rolo num país aí que não pode entrar ninguém, ou que tem que entrar e ficar 7 dias ou 10 dias em isolamento, manda jogo para a sede Covid. E, geograficamente, né? Geograficamente, eu não concordo, Potter, porque eu não concordo porque os jogadores do Grêmio que foram para o Paraguai, nenhum tem Covid. E certamente os do Del Valle lá também serão testados e os que estão com Covid não estarão no Paraguai. Não, mas é sede Covid porque... Não, é o contrário, Pedro. Sede Covid é um apelido, não é porque os caras têm Covid, é o contrário. Tipo assim, olha, não deu para ter jogo no lugar, joga para uma sede que resolve o problema todo. Pedro, eu acho que o que vai mudar mas os que vão para lá não tem saída. O que vai talvez mude é a saída. Antes de um clube sair do seu país para jogar a partida na Libertadores, ele já tem que ter os resultados ali, não sai do país. Né? E aí chega, faz mais um teste, né, para também manter, porque assim, o pode pegar o vírus na viagem, né? Mas o Grêmio já tem internamente a informação de que o jogo da volta será em Porto Alegre. O Grêmio já tem essa informação da Comebol internamente. Problema nada mudado. Eu acho que a Comebol não vai abrir mão de Porto Alegre não, hein, Guerrinha? Mas o problema é o Independiente Del Valle. Eu sei, mas será que não tem uma bronca da Comebol às autoridades equatorianas que descumpriram o acordo aquele feito? Pode até ter, mas o problema é que não pode punir daqui a pouco o Independiente Del Valle. Vamos supor que o Independiente Del Valle, e eu acho que não vai acontecer, mas passe pelo Grêmio, aqui em Porto Alegre. Aí ele tem que atrasar em 10 dias a Libertadores, porque ele não pode sair de lá. Também tem isso, a gente tem que olhar esse lado. Tem várias. Mas ele pode negociar com o governo lá, fazer teste, ninguém pegou.
Mas o protocolo manda fazer 10 dias. O futebol está conseguindo, graças à força da Confederação Sul-Americana, o futebol está conseguindo ser diferente, superando essas dificuldades, que são dificuldades muito oportunas, né? Tu não pode estar recebendo brasileiro que está levando a cepa P1, isso aí, que é um desastre. Eu faria a mesma coisa se eu fosse o governador lá de qualquer país, o presidente. Nunca serei, claro, né? Tá? Agora, o futebol é uma questão muito diferente, um protocolo muito diferente, é uma bolha do futebol. Eu sei que tem muito colega meu aí dizendo, não tem bolha. Tem bolha, sim. Os caras fazem tudo no futebol de uma forma diferente. O Grêmio contratou um jato que custou R$300 mil para trazer, o jato sanitário, eu não sabia que existia isso. O Grêmio gastou uma fortuna para trazer 4 jogadores lá de Quito para Porto Alegre. Então, esse ponto não é bolha, cara. Esse ponto é o seguinte. Tu não faz isso, Pedro. Não, eu nem tenho bala para isso, mas eu quero só lembrar o seguinte, para não ir para extremos. Tem, mas não gasta. Tá bom, Guerra, vamos fechar esse acordo. Mas eu não quero ir pro extremo. Globo, Guerrinha, você é o mais rico de nós, trabalha na Globo para comprar um apartamento na frente do mar em Ipanema. Leme. Maurício é Leme. Amanhã Chinelamente vai comentar o jogo comigo na Rádio Gaúcha pra semana que vem. Chinelamente falando. Chinelamente eu gostei. O jogo é lemista também. Mas mais adiante é Galvão Bueno. Tem sido na fazenda do Galvão lá, não? Não tive o prazer de conhecer ainda, embora já tenha sido convidado. Tá bom. Mas Pedro, deixa eu só pegar esse gancho para não parecer. Se ele fala tudo isso na TV, tu imagina na fazenda. Tu dá boa tarde e acabou. Guerra bandido, não passa na frente do presidente central, Guerra, você não pode. Olha só, nós temos uma situação que é a seguinte: não a jogar a qualquer preço e não ao preconceito à ciência que o futebol investiu. Esses são os extremos. Se você tiver preconceito ao futebol do tipo, para tudo, inclusive o futebol, tá, mas o futebol investiu em ciência, não interessa, os outros pararam, o futebol tem que parar. Isso é um preconceito pouco inteligente. Ou joga a qualquer preço. Isso é nada inteligente. Então não é o extremo. A ponta é, há um protocolo que até aqui tem evitado o pior todo o tempo. O que é o pior? A morte, a internação e a contaminação do time adversário que jogou contra o seu. Isto simplesmente não aconteceu até hoje, na Libertadores, nem em lugar nenhum. Então, por isso que pode ser chamado de bolha, embora o Léo, por exemplo, tenha o conceito, o Léo hoje não pôde participar, o Léo tem o conceito de que bolha é quando você confina no mesmo lugar. Beleza, cada um com o seu. O Diogo, não sei se participa disso. Eu também acho. Eu só troco o nome, eu só não chamaria de bolha, mas eu concordo com o Pedro. É um mecanismo eficiente. Cuidados sanitários extremos. Isso. A máxima segurança possível o futebol garante. Quando isso não for mais possível, bom, aí você acata uma decisão de parar. Mas nesse momento, e aí é que eu me bato, nesse momento é possível, porque os protocolos estão cumprindo a sua finalidade. Todos os jogadores do Grêmio e o treinador que tiveram Covid estão fora do confronto com o Del Valle. Isso é a vitória do protocolo sanitário. Embora outra pessoa pode ter outra visão. E a vida vai continuar. Importante. Ontem eu fiz um elogio a você, pode ter que começar a me tomar a palavra. Eu fiz um elogio a você Hoje nos Esportes, porque você é um tipo que precisa ser copiado na sociedade. Eu sou capaz de discordar de você e você de mim. Copio e terminada a discordância, o Potter e eu vamos tomar um chopp como bons amigos que somos. A discordância é feita de uma... Ou água mineral, Guerra. Mas é uma discordância feita, Guerrinha, sem que uma pessoa odeie... Sei que uma pessoa odeia a outra. Com água mineral sem gás, agora tá bem, vamos tomar um cerveja. Mas ninguém odeia ninguém por discordar. O Potter é bom nisso. E eu fiz a citação a ele por conta disso. Então, é assim que nós temos que lidar com esse tema que é melindroso. Se alguém decide que não pode haver futebol, esse alguém não inventou a bondade humana. E se alguém decide que o futebol deve continuar, esse alguém não inventou a sensatez econômica. Não há inventores nisso. Sem extremismo. Sem as pontas, né, Alex? Não, Maurício, certamente se a gente tivesse o cuidado que na sociedade, claro, imagina, a escala é absurdamente maior.
né? Mas se a gente conseguisse copiar o que o futebol está fazendo na sociedade, a gente descobriria muito mais cedo casos, a gente, né, colocaria essas pessoas em quarentena, elas passariam para menos pessoas. A gente sabe que o preço disso é exorbitante. Nem os países mais ricos do mundo conseguiram copiar exatamente futebol, né? A gente sabe disso, isso é bem difícil. Mas o Brasil é o exemplo negativo em todos os processos da doença. O futebol consegue quebrar um pouco isso. E não só futebol, a liga de basquete. A gente tem um time aqui no Rio Grande do Sul que está jogando, né, que aliás é patrocinado pela KTO, né, a nossa parceira aqui no esporte do grupo Caxias, IBS. É o Caxias, exatamente. A mesma coisa acontece. No vôlei é a mesma coisa. O Brasil é uma potência no vôlei. Aliás, hoje muito mais potência que o futebol, no âmbito internacional, no vôlei. E a mesma coisa, consegue repetir esse padrão no esporte. O esporte está conseguindo, de alguma maneira, se salvar na pandemia. Claro, menos gente, né, menos contato do que a população geral, né? Agora, eu acho que é isso que o Maurício fala. Quando o Maurício relata isso, ele fala isso. Olha o que o futebol conseguiu fazer. Tá, vamos fazer o seguinte, 2h17, intervalo comercial, voltamos em seguida para a última parte do Sala de Redação. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E aí... São 2h21, esse é o Sala de Redação, que tem Sulmed, planos de saúde empresariais, Agibank, Aurora Gran Reserva, IES Agora é Fiat, Frigelar.com.br, Ruder Segurança, Zafari Bourbon e Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Inclusive, quero dedicar Gimo Cupim a Alex Bagé, que tem uma grande cara de pau, e Gimo Cupim vai resolver o teu problema. Que elogio. Ô Pedro, eu já uso aqui há muito tempo. Diga, pô. Manhago, né? O Eduardo Gabardo que fez a matéria, né? Todos eles enviaram a matéria escrita pelo Gabardo dizendo agora há pouquinho, né? Isso aí. Ele publicou ela às 12h38, de que o Del Valle fez pressão pra Conmebol pra não ser em Porto Alegre o jogo, mas e não levou. Não levou. E também o pessoal que trabalha na logística aqui em Porto Alegre entrou em contato, logística dessa partida, diz que tem tudo confirmado. Os voos da arbitragem, já tem contato com o clube equatoriano para o hotel, então a partida está confirmada para quarta-feira que vem. Quando a gente fala está confirmada, ela está confirmada para quarta-feira que vem, mas assim... Não, mas pela Conmebol. Sim, pela Conmebol. No mundo de Covid... Antes do intervalo, por isso que eu tinha recebido aqui um WhatsApp e falei aqui no ar que tinha a informação interna do Grêmio que o jogo está confirmado para quarta-feira em Porto Alegre. Essa é a informação que o Grêmio tem. Eu estava rabiscando aqui... Oi, diga, Pedro. Bagé, eu acho que a direção de Grêmio Internacional deveriam propor e informar a Sul-Americana que nós temos aqui um resort aqui em Viamão. Eu não tenho comissão do Vila Ventura, não é isso, tá? Não vão pensar que eu estou levando alguma coisa para propor. Tem o Sesc ali também, que tem hotel, campo... Tem o Sesc. O hotel não é tão luxuoso, mas tem um bom campo de futebol para treinamento. Então, botar eles num local, claro, completamente isolado. E aí pode jogar sim. Aí tu não tá no Brasil, tu não tá em lugar nenhum, tu tá dentro de um resort ou de um acampamento que nem esse do César. Aí pronto. Mas eu acho, Pedro, eu acho que eles não estão com medo de vir a Porto Alegre. O problema de vir a Porto Alegre é que acarreta que eles têm que ficar depois em quarentena lá no Equador. Eu acho que o problema é esse. Não é vir jogar. O medo é que morre 4.000 pessoas por dia, vir para o Brasil é uma coisa que bota um certo pânico, assim, aparentemente. Mas se tu preservares este pânico, aí fica melhor, né? O que a Conmebol disse, o argumento da Conmebol para cravar o jogo oficialmente na próxima quarta-feira em Porto Alegre, próximo jogo em Porto Alegre, é o seguinte: não há empecilho para a entrada de estrangeiros no Brasil. Isso tinha lá no Equador. Então pronto, acabou. Pode entrar, então tem que ser no jogo do time da casa. Ou seja, o problema de não jogar lá no Equador foi um problema do Equador. Então que se cumpra o protocolo firmado daquele acordo do ano passado, antes da cepa. O que pode acontecer daqui a pouco... que tem, hein? O que pode acontecer daqui a pouco, Pedro, em função de um jogo que era inicialmente quarta e que passou para sexta, quem sabe em função de alguns dias a mais, o jogo não sair na quarta e quem sabe na quinta ou na sexta. E tem uma questão do horário também, porque o horário é mais cedo, né? Tá marcado para 19h15, um horário que não está sendo colocado aqui. Hoje, entre hoje e amanhã pode mudar, né? Entre hoje e amanhã pode flexibilizar em Porto Alegre, Guerrinha, só para deixar o Potter na informação para quem nos ouve. Hoje ainda não dá. O governador ontem entrou ao vivo na Gaúcha, Guerra, e disse isso. Hoje, pelo protocolo de hoje,
Mas a reunião com o prefeito ontem tinha a intenção de flexibilizar atividades econômicas e horários. E aí pode ser que haja essa perspectiva de antecipar. Guerra. E como é que fica a Grêmio e Caxias? Ah, essa federação vai marcar. Sabe quem é que me ligou ontem, Guerrinha? O Julinho. O Julinho. Eu vou te estar com saudade de ti. Pedro, Te deu um carteiraço, Pedro? Deu um carteiraço ou ele te deu? Até a eu semana vou a Gramado passada. comer um galeto lá com ele. É mesmo? Vou. Tu quer ir junto? Pedro, eu vou no porta-malas do carro, se precisar. Não tem problema nenhum. De graça, né, cara? Eu antigamente rezava uma Ave Maria pro Julinho, agora eu rezo 2 Pai Nosso e 4 Ave Marias para encontrar o Julinho. Que maravilha. Pedro, essa decisão da Conmebol, ela também é política, porque é uma tentativa de não abrir o precedente. Quer dizer, que outros países não deixarem entrar brasileiros e depois não ter jogo da volta no Brasil. Então ela está dizendo, querem não deixar que uma delegação entre e não tenha jogo, vocês vão prejudicar o time de vocês. É mais ou menos isso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Quem vai perder com isso é o Del Valle. Agora, eles tiveram um pânico em função daquilo que se diz aqui no Brasil, que eu acho absolutamente normal também. Daqui a pouco o governo tal. Agora podia ter avisado antes, né? Porque aí o Grêmio ia direto para Assunção, não ia lá no raio que eu parta, né? Passar tudo pelo jogo de amanhã, né? Del Valle toma 3 amanhã, ele quer jogar, tu sabe aonde? Em Canoas. Ele pede que bota pra Canoas, bota lá o jogo. Base aérea de Canoas. Olha aqui. Bom, então vamos lá, né? Amanhã tem Maurício Saraiva. Imagina só, Guerrinha, eu do lado do Maurício Saraiva, o homem da Globo do meu lado. Guerrinha, que emoção, Guerrinha. Viu a balaca do Maurício, Pedro? Viu a balaca do Maurício? Ele foi convidado pro sítio do Galvão, mas não quis ir. Não, bandido, que não quis, não. Eu não pude por uma questão de protocolos sanitários, não, Maurício. Olha, que é o jornalismo marrom de Diogo Oliveira, o jornalismo marrom de revista amiga do Diogo Oliveira. Tá, tu não sabe a frase que ele fez. Eu não pude ir por conta da escala, senão é claro que eu ia com muito prazer. Não sabe a frase que ele fez com o Thiago Cerqueira. No convite dizia assim, você tem direito a dar bom dia. Depois ele fala sozinho. Não, mas tu não sabe o que o Maurício disse pro Thiago Cerqueira quando ficou sabendo da escala. Depois de trabalhar com o Galvão, vou ter que fazer um jogo com esse merda aí. O merda sou eu. Que absurdo, meu Deus. Existe, Maurício. Essa foi a última frase do Maurício. Mas o Galvão não canta. Galvão não é cantor. Ontem ele não vai cantar nenhuma rancheira pra ti lá que ele não sabe. Galvão não canta, Ontem teve e não vai deixar de falar que é o que mais tu gosta de fazer. Ô Pedro, só uma notícia pros gremistas. Quando comenta Grenal comigo, o Maurício, Pedro. Vai, imagina o que ele diz. Uma notícia pros gremistas, o Tassiano começou muito bem no Bahia. Marcando gol. Começou bem. Fez gol ontem. Fez gol. Não tem chance de voltar. Quantos jogadores? O Grêmio precisando do meia. O Bajé sabe melhor quantos do Grêmio já estão no Bahia agora. O Tassiano foi esse menino. Só nessa levada foi ele e o Lucas. Lucas Araújo. Lucas Araújo. E o menino lateral aquele também, como é que chama? O Capixaba, não estava no Bahia? Não, o Juninho já estava lá, né? Juninho e Capixaba já estava lá. O Bahia, pelo menos esses 3. O Bahia se socorre muito do futebol gaúcho, né? Sem dúvida. Bom, vamos terminar, gente. E o Lucas Araújo foi definitivo, viu, Pedro? Lucas Araújo foi definitivo. Ele estava perto de terminar contrato, então teve um acordo, o Grêmio fica com 40% de uma futura negociação. O Tassiano não foi definitivo ainda. Pois é. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos segurar, amanhã nós voltamos com sala de redação, amanhã tem o jogo, terei muito prazer em estar ao lado do grande Maurício Saraiva, que estará comentando. Eu terei o dobro. Não, é aquilo que eu disse que tu dissesse pro fiquei chocado com essa informação tua, Pedro. Chocado com essa informação. Mas claro, vamos trabalhar com o Galvão. Eu gosto do Thiago, eu gosto do Thiago, que o Thiago não esconde a informação. Sala de redação, que os dois têm em comum? O que Pedro e Galvão Bueno têm em comum? Nada. O Galvão não sabe cantar. É verdade. Nem plantar alface. Porque fazenda os dois têm, né? Os dois têm fazenda, os dois são famosos. Os dois são populares. Vocês não entenderam. Eu falei o que eles têm em comum. E comecei com o Galvão não canta. Não canta, é verdade. Bom, Alemão, o que tu tem de novo aí, Alemão? Tá chegando vacina, Alemão. Pelo amor de Deus, notícia boa, Alemão, eu não aguento.